Graças a Deus, nós vamos estar nessa oportunidade de pé, vamos fazer a leitura, carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 2, o versículo 11. Amém? Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados morada para a morada de Deus no Espírito. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos pedir a Tua bênção, pois vamos estar meditando em Tua palavra, e pedimos para que esta palavra ela venha falar aos nossos corações poderosamente, que o Senhor venha ministrar sobre nós, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem para nos edificar, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos nosso coração para ouvir, Senhor, a Tua voz. Pedimos a Tua bênção, pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Nós temos aqui esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, e na verdade nós vamos ver que o apóstolo Paulo vem tratando sobre a inimizade que havia entre dois povos, sobre a separação que havia entre dois povos, judeu e gentio, ou seja, o povo que era escolhido por Deus e o povo que era separado de Deus. Nós vamos
estudar esse texto, eu quero falar hoje sobre unidade e a unidade através da cruz ou pela cruz de Cristo, porque nós vamos entender que existe um grande desafio hoje, podemos dizer, em toda a humanidade, que é as pessoas estarem mais unidas. Nós vivemos tempo onde o homem tem cultuado a si mesmo, o homem tem adorado a si mesmo, o homem tem amado a si mesmo, com isso rejeitado o próximo. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão amando mais as coisas do que as pessoas, e com certeza a inimizade ela tem imperado em muitos lugares, em muitas nações, em muitas famílias, em muitos lugares, em muitos corações. E nessa noite nós queremos tratar sobre esse texto. O apóstolo Paulo, ele fala que havia um tempo em que nós estávamos longe de Cristo, nós não conhecíamos a Cristo, pois a Bíblia vai nos ensinar que Jesus veio para os seus, para os judeus, mas eles não receberam a Jesus. Com isso, a Bíblia diz então que nós somos aceitos como filhos de Deus. João 1,12, né? Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E diante desse desafio que nós temos pela frente, que é viver em unidade, que é, eu acredito, nós estarmos mais unidos, mesmo em tanto, como eu acabei de dizer, em tantas inimizades, em tantos momentos em que a humanidade tem vivido essa questão de idolatrar o homem, de poder cultuar a si mesmo, de cada vez mais desprezar as pessoas, desprezar o próximo. Eu acredito que é um desafio muito grande. Só que eu entendo, nesse texto eu entendi que esse desafio, ainda que ele seja grande, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, aleluia, nós começamos a perceber que tudo fica mais fácil, porque a cruz, ela reconcilia as pessoas. A cruz, ela com certeza, ela faz com que o homem olhe para si mesmo e reconheça o seu estado pecaminoso, e com isso então ele passa a aceitar o próximo, porque ele entende que ele é pecador e que ele não deve julgar, né? Nós vemos aqui no versículo 12, o Senhor falando, na verdade, o 14, que existia um muro, uma parede de separação que separava os judeus dos gentios. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa questão desse muro, dessa parede. Realmente, eu achei alguns estudiosos que falam de um muro que existia realmente lá em Jerusalém, onde ele separava os judeus dos gentios, e segundo alguns desses estudiosos, havia até mesmo uma escrita naquele muro de sentença de morte para os gentios que ousassem passar para o outro lado do muro. Então estava escrito que quem passasse daquele muro seria pena de morte. E para os irmãos verem como era a inimizade entre judeus e gentios. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia,
quando principalmente lá em Atos capítulo 11, quando Pedro ele vai pregar na casa de Cornélio, que era um gentil, a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém ficou sabendo e mandou interrogar Pedro, por que ele pregou para um gentil, visto que Pedro era o pregador dos judeus. E aí Pedro então ele vai se justificar, porque nem ele mesmo queria pregar para os gentios. Só que nós vamos ver que Deus já estava preparando Pedro naquela visão que ele tem do lençol, né, aonde desce ali os animais, e a voz vem e diz: mata e come. Ele disse: não, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E a voz diz, o Senhor disse: não diga que é imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus escolheu, separou para si. E aí então Pedro sendo preparado, porque com certeza ele não iria querer pregar para Cornélio, que era um gentil. Ele ia tratar Cornélio como aqueles animais imundos. É uma pessoa imunda, é uma pessoa que a gente não pode ter contato. Ainda que nós falamos aqui na semana passada que Pedro, ele lá em Gálatas capítulo 2, Paulo repreende ele porque ele sentava com os gentios, né? Mas não vem a questão é que Pedro então vai se justificar para a igreja de Jerusalém, dizendo: olha, Deus falou comigo, Deus veio em visão e me mostrou que eu deveria ir até a casa de Cornélio e pregar e falar do amor do Evangelho para ele. Aí Pedro vai dizer assim: quem era eu para resistir à voz do Espírito Santo? Aleluia. Então nós vemos que tamanha era a inimizade que havia entre judeus e gentios, né? Que eles até mesmo escreveram naquele muro, dizendo que quem passasse ali daquele muro receberia uma pena de morte, né? Então esse distanciamento entre judeus e gentios era real, né? Verdadeiro, existia mesmo. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que, aleluia, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Em Cristo tudo isso mudou, né? Nós podemos até nos esforçar para querer ter amigos, para querer realmente trazer as pessoas para mais perto de nós, mas somente o amor de Cristo pode, irmãos, fazer com que nós consigamos conviver uns com os outros, porque nós somos tão diferentes, nós temos tantas falhas, e se não fosse o amor de Cristo, a gente ia ficar se julgando o dia inteiro, a gente ia ficar apontando o dedo um para o outro o dia inteiro, né? Então o amor de Cristo, a cruz do Senhor, ela nos faz entender que nós somos pecadores e que assim como Jesus nos amou, nós devemos amar o próximo, nós devemos nos aceitar como Ele nos aceitou. Então, Jesus Cristo, a Bíblia diz que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, matando na cruz. Então a cruz, ela é o meio pelo qual nós podemos nos unir. A cruz de Cristo, ela faz com que nós venhamos a entender que realmente essa barreira, esse muro que havia, ele foi quebrado, e assim nós temos, irmãos, a oportunidade, né, de nos aproximar, de estar junto, de podermos ter comunhão, de podermos dizer que nós amamos os nossos irmãos sem nenhum medo, sem nenhuma hipocrisia, né? Então essa unidade, ela com certeza ela é possível por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário,
E através do seu sacrifício, Ele quebrou essa barreira, Ele desfez essa inimizade, Ele desfez essa, podemos dizer, essa briga que havia entre esses dois povos. E então Ele pega dois povos e faz um novo homem. Aleluia. E esse novo homem, então, aleluia, ele é transformado, ele recebe, eu posso dizer assim, a transfusão de sangue de Jesus, recebe o sangue de Cristo na sua vida, e com isso então ele pode, aleluia, fazer, né, a obra do Senhor sem nenhum medo de, né, pensar, alguém vai passar por cima de mim, ou se alguém for melhor do que eu, como que vai ser. Nós não temos isso no nosso meio, né? Então às vezes nós enxergamos realmente, existem muitas divisões, contendas. Não vou dizer que por causa do sacrifício de Jesus não há inimizades ainda, não há nessa questão, posso dizer, adversidades, não há contendas, mas eu acredito que o muro já foi derrubado, a parede já foi arrancada, ela já caiu por terra, né? Agora, irmãos, é nós nos aceitarmos, é nós entendermos que nós somos um povo, que nós somos um só, aleluia, em Cristo, porque em Cristo, aleluia, nós somos um só povo, né? Eu estava lendo aqui, versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os judeus, eles tinham e ainda têm alguns por pensamento que eles são o povo escolhido, e então só eles podiam entrar na presença de Deus, só eles podiam ter acesso ao Pai. Só que após Jesus Cristo se sacrificar na cruz do Calvário, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, através dele, nós temos ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Então não há mais diferença agora, essa barreira foi quebrada para Deus mostrando que agora nós somos iguais, todos nós, independente de quem formos, temos acesso ao Pai. Não é somente para os judeus, mas qualquer um pode entrar na presença de Deus, qualquer um pode, aleluia, fazer a obra do Senhor, né? Então nós temos essa oportunidade de entender que através da morte de Jesus Cristo, aleluia, Ele deu acesso, Ele nos deu a oportunidade de nós entrarmos na presença do Pai, pelo mesmo Espírito, em um mesmo Espírito, o Espírito de Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui que eu acho interessante que os judeus, eles se achavam, né, melhores do que os gentios, para colocar um muro e ainda escrever dizendo que quem passasse dali seria morto, porque eles se achavam melhores, né? Eles se achavam que estavam talvez numa posição superior à dos gentios. Mas eu entendo que através da morte de Jesus, Paulo quis dizer que essa diferença ela foi igualada,
nenhum de nós agora temos, ou seja, não há diferença, né? Judeus e gentios, ambos foram unidos em Cristo. Aleluia. E sabe por que Deus fez isso? Por que Deus quebrou essa barreira? Por que Deus permitiu que nós fôssemos unidos, aleluia, em um mesmo Espírito, que nós tivéssemos acesso ao Pai, aleluia? Porque Deus, Ele pensa maior do que nós. Às vezes nós ficamos nas nossas contendas, nas nossas diferenças, querendo um ser melhor do que o outro, só que Deus, Ele olha para nós enxergando coisas maiores, Ele vê coisa grande em nós, e é por isso que Ele quer que haja unidade, para que aquilo que Ele vê, realmente se possa concluir nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que através da morte de Jesus Cristo, Ele quebrou essa barreira, Ele tirou esse muro, para que aquilo que Ele vê grande, ou seja, os propósitos de Deus, os projetos de Deus, eles se cumpram nas nossas vidas. Aleluia. Com certeza, se nós unirmos as nossas forças, irmãos, nós vamos ter um resultado melhor, vamos ter um resultado mais rápido, né? Aleluia. Quando nós unimos força, eu acredito que a força ela é maior. Aleluia. Quando nós temos alguém do nosso lado para nos ajudar, nós entendemos que é mais fácil, que nós conseguimos vencer. Por isso a Bíblia diz na Eclesiastes: é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Aleluia. Então por isso que através da morte de Jesus, Ele veio quebrar essa barreira, Ele veio quebrar essa inimizade, para mostrar que eu preciso de você e você precisa de mim, que nós somos um só. Aleluia. Um só corpo. Nós somos membros de um só corpo, né? Então todos nós temos as nossas responsabilidades por igual. Ninguém despreze o seu próximo, ninguém se acha superior ao seu próximo. Aleluia. Amém? Então eu quero deixar para os irmãos que a fonte geradora da unidade nesse texto que nós estamos aprendendo é a cruz, ou seja, o sacrifício de Jesus, porque através do seu sacrifício Ele tornou possível essa unidade, aleluia, dos crentes. Ele tornou possível essa unidade da igreja, né? Nós vemos que através da cruz Jesus, Ele nos fez um único povo. Não são mais dois povos, é um só. Aleluia. É um povo que foi com certeza escolhido por Deus e levado por todos os lugares para pregar esse evangelho, para mostrar que através da cruz nós podemos fazer parte da mesma família. Através da cruz nós podemos fazer parte de um mesmo povo, nós podemos morar no mesmo céu, nós podemos frequentar a mesma igreja, nós podemos fazer a obra de Deus juntos. Aleluia. Amém? Agora, para encerrar, eu pergunto: será que, estando nós unidos, nós seremos um povo perfeito? De forma alguma, de maneira alguma, pois nós somos pecadores,
Mas eu acredito que, irmãos, em Cristo nós entendemos que nós podemos ser transformados dia após dia, mesmo sendo pecadores. Através da cruz, através do sacrifício, nós podemos entender que Deus ele vai trabalhando, Deus ele vai nos moldando, Deus ele vai transformando, lapidando a nossa vida, para que nós possamos nos aceitar, para que nós possamos conviver juntos, em família, como irmãos, como filhos de Deus. Aleluia. Então, é importante nós lembrarmos que nós precisamos manter essa unidade, irmãos, independente das nossas diferenças. Nós precisamos entender que se nós olharmos para a cruz, aleluia, nós vamos sim nos aceitar. Porque a cruz ela nos faz entender que Jesus, aquele que era, podemos dizer, puro, santo, sem mácula, sem pecado, aquele que era perfeito, ele tomou o nosso lugar. Ele decidiu morrer naquela cruz, ele decidiu se entregar naquela cruz, para que essa parede, esse muro que nos separava fosse derrubado, para que então, aleluias, através da cruz nós pudéssemos, irmãos, estar unidos, nós pudéssemos amar um ao outro, respeitar um ao outro, porque Jesus pagou o preço. Amém? Então que nós possamos entender que, independente das nossas diferenças, Jesus morreu para quebrá-las. Jesus morreu para nos unir. Talvez eu e você, se nós não tivéssemos Deus, nós não conseguiríamos ficar juntos. Mas por causa da cruz, por causa do sacrifício, por causa do amor de Deus, nós conseguimos nos aceitar, nós conseguimos nos amar, nós conseguimos entender, aleluia, que nós fazemos parte de um mesmo povo, de um mesmo corpo, servimos ao mesmo Deus. Amém? Então que nós possamos hoje, nessa noite, guardar em nosso coração essa palavra, a palavra que Deus pôs no meu coração, a unidade através da cruz de Cristo. Que possamos olhar para a cruz e assim nós vamos enxergar o quão pecador nós somos. E assim nós vamos nos aceitar uns aos outros. Nós vamos entender que nós não somos melhores do que o nosso irmão. E se eu não sou melhor do que o meu irmão, então eu aceito ele. Aleluia. Amém? Porque se eu me achar melhor, eu não vou aceitar. Se eu me achar melhor do que o meu irmão, eu vou querer andar com pessoas que se igualem a mim. É verdade? Mas nunca com pessoas que sejam piores do que eu. Mas a cruz de Cristo nos faz entender que nós somos iguais, que nós somos um só povo. Aleluia. Então Jesus veio para de dois povos fazer um novo homem. Um homem que aceite a si mesmo e aceite o próximo como a si mesmo. Jesus disse que aquilo que quereis que os outros os façam, fazer vós também. Nós devemos amar a nós mesmos, aleluia, como Deus nos amou e se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Então guarde no seu coração hoje que Jesus Cristo, Ele é, podemos dizer, a base
principal da unidade da igreja. Que em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós fomos unidos para fazer a sua obra, para habitar no céu. Amém? Que Deus os abençoe. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar com você nessa oportunidade. Vamos estar orando. Na sexta-feira nós vamos ter ensaio e devocional a partir das 8h30 da noite. No sábado, às 8h da noite, culto de adoração. E no domingo, às 10h da manhã, culto com o círculo de oração. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Vamos pedir a bênção do Senhor para que Ele nos leve em paz, em segurança. Aleluia. Convidar o cooperador Francisco para orar ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças damos ao Senhor pelo privilégio, pela graça de estarmos na sua casa. Te agradecemos pelo teu amor que nos transbordou, que nos alcançou e fez, Senhor, com que hoje nós sejamos nova criatura, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor derrubou toda a aparência de divisão, Senhor, e por isso nós te agradecemos. O teu amor nos alcançou, Senhor. Trata o nosso caráter, trata a nossa personalidade, Senhor. Queremos verdadeiramente ser nova criatura na tua presença. Pedimos, ó Pai, que o teu amor que nos alcançou seja expresso nas nossas vidas, Pai, de maneira que venhamos nos amar, nos respeitar, nos aceitarmos, Senhor, como os filhos teus, Senhor, que fomos alcançados, Senhor. Tira do nosso meio toda soberba, toda arrogância, toda divisão, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te agrada. Nos ensina, Senhor, a nos amarmos com um amor incondicional. Amor esse, Senhor, que fez com que o Senhor enviasse o seu único Filho para perdoar os nossos pecados. Que nós venhamos olhar para a cruz, Pai, e reconhecer o teu amor, reconhecer que foi a tua graça, a tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, em nosso meio haja verdadeiramente, ó Pai, a harmonia, que haja amor, que haja, Senhor, perdão, que haja, Senhor, em nome de Jesus, unidade. Pai, te agradecemos por essa palavra, que ela venha trazer, Senhor, o efeito ao qual ela foi ordenada, Pai. Nos leva de volta para a nossa casa, Senhor, que chegando lá possamos encontrar os nossos familiares gozando dessa paz. Nós sabemos que Tu és o Deus de perto, Deus de longe, Deus que guarda, que protege. E que no nome de Jesus, Senhor, venhamos ser criaturas tratadas e renovadas na Tua presença, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.